No ano de 1997, os Estados Unidos entrou em alerta vermelho depois de acontecer um monte de ocorrência um tanto quanto incomuns. Todas elas relacionadas a uma estação de esgoto desativada que ficava na cidade de Chicago. Primeiro que os níveis residuais da estação tinham subido de uma forma anormal. E depois simplesmente um líquido amarelo e viscoso que ninguém nunca nem tinha visto antes na história começou a escapar por aí. Então, né, sendo mais do que claro que tinha alguma coisa bem errada acontecendo, o governo não perdeu tempo e já montou toda uma operação para descobrir o que estava rolando. Só que o que eles acabaram descobrindo nas áreas mais profundas da estação foi muito além de qualquer coisa que eles podiam imaginar. Simplesmente criaturas praticamente mutantes estavam vivendo e também se reproduzindo nessa estação há seja lá quanto tempo. E pra piorar tudo ainda mais, essas criaturas tinham a habilidade, eu acho que dá pra chamar de habilidade, né, de basicamente parasitar outros seres. O que queria dizer que se elas escapassem dali, corria um risco bem grande de começar uma pandemia, com geral sendo usado como casca pra essas criaturas conseguir viver de boa na superfície. Então lá vai o governo mais uma vez ter que tomar alguma decisão às pressas para tentar controlar a situação. E eles acharam que a melhor coisa que podia ser feita naquele momento, já que eles estavam lidando com alguma coisa que tinha um risco biológico enorme e ainda era uma coisa desconhecida de certa forma, foi basicamente lacrar todas as saídas e prender toda a bicharada lá no subsolo até descobrir o que exatamente eles eram, enfim, descobrir também o que fazer com eles. Só que mais uma vez o plano do governo foi frustrado. As criaturas que estavam vivendo no esgoto podem realmente ter ficado presas lá com essa operação, só que toda essa questão do esgoto era só a ponta do iceberg. Nos anos seguintes, não só acabou vazando para a mídia internacional a existência de uma seita de médicos lá na Espanha que estavam cultivando e implantando essas criaturas dentro das pessoas, como também na América do Sul, várias vilas que ficavam próximas da Cordilheira dos Andes começou a sofrer muito com a presença de vários enxames dessas criaturas. Começaram aí simplesmente a se reproduzir de forma descontrolada nesses lugares. Coisa realmente começou a fugir muito do controle e essas criaturas conseguiram se espalhar pelo mundo todo. Só que com um probleminha muito maior. Agora muitas delas parasitando seres humanos. Pessoas que por conta própria aceitaram se fundir com essas criaturas e se juntar à causa maior, a evolução, a religião que virou essa loucura toda. E com tudo isso então a gente chega no presente momento, na segunda temporada do Culto de Moroj, que começa exatamente do mesmo ponto que a primeira terminou. Mas antes, calma aí que eu tenho uma coisa bem importante pra falar com vocês e quem puder parar só um pouquinho pra me ouvir, eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas pra quem não quiser também, né, quiser ir direto aí pro tema do vídeo, é só você pular pra esse tempo que vai estar aparecendo aí na tela, beleza? Mas pra você que ter resolvido ficar é o seguinte, como muitos de vocês que acompanham o canal há um tempo já sabem, um dos meus gatinhos acabou falecendo há uns meses atrás porque ele tava com problema silencioso. Quando a gente percebeu já foi tarde demais, né? Infelizmente não teve o que fazer e ficar prolongando a coisa só ia prolongar mais o sofrimento dele e meio que foi isso, sabe? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, foi muito do nada, mano. Só que o negócio é que ele não é meu único bichinho que acabou ficando doente. A minha gata que tá comigo já há uns 9 anos, tá com algum tipo de doença de pele, ela tá usando o cone já faz meses, porque se eu tiro o cone dela, ela acaba com ela mesma, mano. Ela se estraçalha inteira. Só que o pior é que eu já fiz 2 tratamentos em 2 clínicas diferentes e nada resolveu. Foi só dinheiro jogado fora. Então assim, né, eu no momento eu tô tentando cuidar dela de novo, eu tô passando ela em mais uma outra clínica, já a terceira até agora. Só que, cara, as coisas tá muito difícil pro meu lado. Tipo, eu não tô conseguindo bancar as coisas do tratamento dela, porque querendo ou não é tudo muito caro. Então, eu depois de conversar com algumas pessoas, eu resolvi abrir uma vaquinha pra ver se consigo juntar o suficiente pra cuidar dela, porque eu, real assim, no momento eu tô sem muito o que poder fazer. Então, pra quem puder ajudar, compartilhar também, vai ser de muita ajuda mesmo. O link da vaquinha vai estar no comentário fixado pra quem puder ajudar. Vai ter meu Live Pix também, que eu criei um tempo atrás por causa das lives que eu tô fazendo no outro canal. Por lá você consegue mandar alguma mensagem também, caso você queira. E se der tudo certo, nas próximas semanas eu vou atualizando vocês de como tá indo as coisas, tá bom? Mas é isso aí, bora voltar pro vídeo. Essa segunda temporada vai abrir mostrando uma gravação de uma ligação que um xerife chamado Daniel fez pra sede da polícia no dia 4 de abril de 2000, lá em Nova York. E nessa ligação, basicamente é falado por ele que durante o seu patrulhamento de rotina, pela madrugada, o céu foi coberto por uma enxurrada de insetos. Além de que várias pessoas começaram a parar ele pedindo socorro, falando que pelas redondezas tinha várias mariposas gigantes travando as ruas. O que deixou até o próprio Daniel confuso. Ele diz ali no rádio não saber exatamente sobre o que as pessoas estavam falando, se era algum tipo de código, sei lá o que, mas ele pede reforço e dá esse alerta pros outros policiais. E meu amigo, não era um código. Pra gente que já viu na parte 1 tanto a enxurrada de inseto como também a própria mariposa gigante que explodiu a cabeça do cara no mercado e saiu voando, a gente sabe que porra, coisa boa daí não vai sair. E assim que o Daniel desliga a ligação, é mostrado justamente isso, o caos se espalhando em Nova York. Enxames de mariposas cercando os prédios da cidade, atacando as pessoas nas ruas, as criaturas maiores assim, igual as que tinha no esgoto, se rastejando
por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo, e vários avistamentos em diferentes lugares dessas mariposas gigantes, que, como a gente sabe, se você não sabe é porque você não viu a parte 1, então vai lá ver. Essas mariposas são as que surgem a partir de alguma pessoa que foi usada como hospedeira, o que quer dizer que nesse meio tempo, muitas pessoas já foram de base por terem sido usadas como casca para essas criaturas. Mas, enfim, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Porque assim, logo depois de mostrarem essa situação caótica em Nova York, é falado que o governo tomou algumas medidas para tentar combater essa infestação, que já era de se esperar, né? O governo não ia ficar chupando dele enquanto um monte de inseto mutante tá fazendo toda essa baguncinha por aí. Só que uma coisa que não tava no plano deles acaba acontecendo, porque esses não são insetos comuns. A equipe de controle de pragas que foi enviada foi recebida a ferro e fogo. As criaturas atacaram eles e quem acabou entrando em contato com elas não só tiveram queimaduras graves, como também teve caso que simplesmente começou a surgir um tentáculo no braço do cara. O que quer dizer que além dessas criaturas terem se tornado bem hostis, né, que na parte 1 é falado que elas eram de boa, elas não atacavam ninguém, só que agora estão atacando geral, ainda por cima, quem ser atacado e ter o contato da pele com a criatura vai ser infectado. Elas são como, sei lá, fossem uns zumbis voadores inteligentes, velho. Que é isso? O negócio virou um Resident Evil, velho. Isso porque passou surpreendentemente só alguns dias desde quando os primeiros enxames começou a se espalhar por aí. E meio que é isso, né? A situação fica desse jeito mesmo. O vídeo então corta para alguns dias depois, agora no dia 11 de abril, para mostrar mais uma situação tanto quanto atípica para variar. E o que aconteceu dessa vez foi que em um belo dia, em um parque, adivinha onde? Lá em Nova York, né? Simplesmente do nada começou a cair das árvores várias criaturas super bizarronas num naipe completamente diferente das que a gente viu até agora. Essas criaturas tinham um tamanho mediano, tinham vários tentáculos e algumas ainda tinham uma espécie de rosto meio humano. Pô, é uma parada super nojenta mesmo, isso é louco. Uma equipe de emergência especializada em coisas que envolvem um certo risco biológico foi enviada para tentar descobrir qual que era a bomba da vez, e eles recolheram todas as criaturas para estudar elas. E o resultado desse estudo aí, meu amigo, é uma coisa bem curiosa, porque à primeira vista, essas criaturas parecem ser só mais uma formação de mariposa esquisitona como as outras. Só que antes fosse isso, na real essas criaturas foi um resultado de algum experimento genético que deu errado, provavelmente a galera do culto tentou fazer. Esses bichos, pra vocês terem noção, mesmo estando mortos, eles continuam se mexendo, porque eles têm uma espécie de mente coletiva, além de que todos eles têm os mesmos neurônios, o mesmo sistema vital, literalmente as mesmas coisas de um ser humano, só que sendo isso aí. Ou seja, esses bichos aí são inteligentes. E eles só se ferraram porque, apesar de tudo, essa carcaça velha deles aí não tá 100% preparada pra viver no nosso planeta. O que aconteceu aqui é tipo o que aconteceu em Guerra dos Mundos, mano. Os aliens dominando tudo, matando geral, ninguém conseguindo fazer nada. E no fim, quem foi que ganhou a guerra foi as bactérias. Muito bom, mano. Mas enfim, a partir daqui a história vai seguir por um caminho bem diferente, levando a gente de volta pro passado pra mostrar que essa treta com esses bichos mutantes já não é de agora. E quando eu falo isso, é nas ruas. Porque na primeira temporada, dá a entender que as criaturas nos esgotos, lá em 1997, foi meio que a causa, assim, de estopim pra começar tudo que a gente viu depois. Só que o buraco já tava muito mais embaixo há muito tempo. É falado que desde 1951, a seita de Moroj já existia, e que com o passar dos anos, apesar deles ir deixando uma pistazinha aqui, uma pistazinha ali, ninguém nunca conseguiu exatamente descobrir o que eles faziam, quantos membros tinham, muito menos sobre o que era que essa galera cultuava. O negócio é que eles foram se espalhando por todos os Estados Unidos e geral, apesar de ter ficado meio pá com a situação, nada de tão alarmante tinha acontecido até então. O negócio meio que ficou por isso por décadas, até a gente chegar ali nos anos 90, que é quando parece que a bomba estourou mesmo, pegando o caso dos esgotos, fazendo o governo ali subir um alerta vermelho pra situação, o médico que foi preso, a própria população incomodada gravando supostamente os lugares que o pessoal da seita se escondia, jornais na televisão exibindo supostos avistamentos de OVNIs, o que dá pra ver claramente que não é o caso, e também pessoas normais, tipo eu, você, que estavam vivendo as vidas normalmente de boaça, até que acabaram presenciando coisas bem estranhas, tipo pessoas incendiando uma fazenda sem motivo aparente, enquanto elas ficavam ao redor do fogo, gritando, e, enfim, fazendo bizarrice, né? Eu acho que deu pra entender que o negócio ali pelo começo dos anos 90 não tava muito legal. Mas, gente, essa fazenda aí vai voltar a aparecer aqui na história, ela é um ponto bem interessante, então guardem ela aí na cabeça de vocês por enquanto, que logo logo ela volta. Enfim, por hora a gente volta pro nosso compilado de tragédias, porque eles não acabam por aí, pois o negócio não tem fim, porque mesmo depois de mostrar
mostrar tudo isso, o vídeo corta pra mostrar um comercial de meio que umas pousadas ali que ficava num parque. Eles falam que tem o Jackson Lake Lodge e o Jenny Lake Lodge, cada um com seus benefícios pra lazer e curiosidade interessante, né? Esses são 2 hotéis que realmente existe mesmo, e por vendo umas fotos assim, realmente parece ser uma experiência bem diferenciada aí neles, viu? Mas enfim, mano, como esse universo aqui do Moroj não acontece nada de bom, né? Só tragédia atrás de tragédia, é de se esperar alguma bomba desse lugar, né? Apesar de parecer ser um lugar bem legal, né? E dito e feito, o comercial que tava enaltecendo o passeio simplesmente corta pra um texto falando sobre um incidente do Jackson Lake. Parece que quando foi em 89, 34 anos depois de uma reputação impecável do hotel, sem muito imprevisto pros visitantes, num belo dia, do nada aconteceu de vários insetos invadir tudo lá. Um enxame igual os que a gente já viu. As pessoas então tiveram que ser evacuadas às pressas, porque os insetos estavam atacando geral e meio que foi isso, né? O relato termina por aí mostrando as criaturas. Agora, isso aí vai ter alguma relevância depois? Não sei, mas eu espero que sim, né? Porque senão... Enfim, seguindo no vídeo, o que vem depois é uma gravação de uma missa feita em 54, também há muitos anos atrás, no momento mais atual da história. Só que essa não era uma missa comum, né, como já era de se esperar. Como já foi mostrado pra gente, a seita Moroj existe desde os anos 50, que é o momento que tá acontecendo essa missa aqui. E o que tá rolando, mano, é justamente a disseminação da palavra dessa seita. Parece que ali por volta de 54 eles já começaram a tentar procurar mais seguidores pra essa causa maluca deles, fazendo um jogo até que meio sujo, porque pelo que dá a entender vendo esse pastor pregando as coisas aqui, essa galera foi atrás justamente de pessoas que já tinham alguma certa bagagem nas costas. Porque pensa comigo, mano, é muito mais fácil fazer a cabeça de um padre, um pastor, alguém do tipo assim, pra essa pessoa te convencer a seguir essa nova causa, do que um bando de maluco desconhecido e falar com você, né? Esse cara realmente aqui foi muito ardiloso, esse cara foi super inteligente. E aqui o pastor, né, já doutrinado com esse negócio dos insetos, diz pras pessoas que o Moroj confiou a ele a missão de começar o processo de inoculação, que em outras palavras é basicamente infectar geral com as larvas. E mano, até agora não entrou na minha cabeça, velho, eu não consigo entender como alguém olha pra um negócio desse e acha uma boa ideia virar isso com pretexto de ser a forma perfeita pro ser humano, cara, simplesmente não entra na minha cabeça. Mas beleza, daqui a pouco a gente volta pra esse papo da igreja, porque ainda tem mais coisa por aí, só que por agora o vídeo vai cortar pra mostrar uma outra coisinha. Vocês lembram que eu falei pra vocês guardar aquela fazenda que tava pegando fogo porque ela ia voltar depois na história? Então, é aqui que ela aparece de novo. Basicamente, lá atrás ela apareceu só como mais um acontecimento estranho no meio de muitos, depois que a seita começou a fazer as coisas mais descaradamente por aí. Só que agora é explicado que, na real, aquela fazenda fazia parte dos líderes da seita. Não fica muito claro se, tipo, eles eram os donos de lá, ou se eles só usavam o lugar, invadiu e já era. Mas o negócio é que eles foram presos lá. Depois disso, o pessoal da seita enlouqueceu, mano. Começaram a fazer vários incêndios por todo o estado de Wyoming, inclusive na própria fazenda que os líderes acabou rodando. Só que um detalhe interessante é que é bem enfatizado que as pessoas que estão causando esses incêndios estão fazendo isso como uma forma de autoimolação. Agora, você não sabe o que é isso? Tudo bem, porque eu também não sabia. E, mano, isso aqui não é uma coisa nem um pouco legal, porque isso é simplesmente o ato de se auto-arrastar pra cima como uma forma de sacrifício em prol de alguma coisa. Então a galera tava incendiando as coisas e ficando por lá até... eu acho que deu pra entender, né? Mas enfim, mano, voltando então pro assunto da igreja, que vai ser o que vai aparecer aqui por todo esse trecho da história, essa parte aqui é bem interessante porque eles explicam como tudo começou, que é uma coisa que até agora a gente não sabe. Fora que também é confirmado justamente que eu tinha falado sobre pessoas de influência doutrinar a população. Porque o que acontece? Eles levam a gente pro estado de Vermont e é contado todo o contexto histórico da região, das primeiras pessoas que viveu lá, das guerras que aconteceram lá também, e o principal de tudo, que foi a chegada de um padre chamado Michael Rudin. Esse cara aí, quando chegou lá, começou a espalhar o catolicismo na região, né, durante o século XX. Isso, pelo menos, até uma coisa bem estranha acontecer, porque pouco tempo depois, 2 franceses acabou chegando na região e é falado que a partir da chegada desses 2 caras que tudo começou a mudar. Esses caras aí construíram 9 igrejas, com todas elas seguindo as crenças católicas, só que com muitas coisas diferentes do que a gente conhece. Aqui eles passavam para as pessoas que existia uma entidade mais pura e também muito mais poderosa que a do Espírito Santo. Além, é claro, de passarem para as pessoas todo esse esquema de mutação e essas paradas bizarras que a gente tá vendo desde o começo da série. Tanto que, nas primeiras igrejas do culto, todas elas tinham salas específicas para a criação dessas mariposas, que eles diziam aí ser mensageiros do outro mundo. E sim, um padre era encarregado ainda de ficar conversando com esses bichos. E o pior, os bichos que acabavam morrendo, eles penduravam e veneravam ele como se fosse a cruz.
Cara, eu tô falando isso aí pra vocês, mas sei lá, eu tô me sentindo meio louco. Sabe quando você fala alguma coisa e você não acredita no que você tá falando? Eu tô assim. Mas sabe o que é mais embaçado ainda nessa história? Quem era lúcido e via que isso aí era uma furada, né? Mas tava ali na cidade, era morador de lá. Essas pessoas eram consideradas espiãs ou coisa até pior. E geral era executado ou preso nos lugares assim que parece umas tumbas. A punição deles era um negócio totalmente brutal. E ninguém podia fazer nada. Porque todo lugar praticamente, com milhares e milhares de pessoas, simplesmente se fecharam ali na deles. Pararam as atividades econômicas de lá. Por muitos anos ninguém entrava ou saía da cidade. Os malucos se fechou lá. Isso tudo mais uma vez nos anos 50. The careful study of this case by historians, theologians, and photography experts alike has been able to determine with almost 100% certainty that something of indescribable nature was indeed thrown from the flames into the world, in a process that has not yet been explained by natural sciences. Como a gente viu na parte 1, todas essas coisas aqui não existem mais, né? Ali por volta do começo dos anos 2000. A treta lá pra frente já se tornou outra. E aqui eles falam que não sabe ao certo o motivo deles ter acabado com toda essa baguncinha que eles estavam fazendo na cidade, né? A cidade era deles praticamente. O que se tem de confirmado é que entre 55 e 57 rolou um ritual bem mais, como eu posso dizer, tipo, absurdos. Com um templo de carne enorme, criaturas surgindo. Sei lá, mano, é uma parada muito louca, velho. Era apocalipse acontecendo. Só que misteriosamente, depois dessa onda de rituais, todas as igrejas pegaram fogo sem nenhuma explicação. E pouco tempo depois, alguma coisa surgiu das chamas, como se eles realmente tivessem invocado alguma coisa inexplicável de outro mundo. Isso me deixou um pouco confuso, porque tipo, se os caras conseguiram levantar um altar gigante e depois uma criatura enorme saiu andando por aí, pra onde que esse bicho foi parar? É uma coisa a se pensar, né? Mas enfim. E depois disso tudo, enfim, a gente chega na parte, na minha opinião, mais medonha dessa temporada. Porque como foi contado antes, quando Vermont começou a crescer, aquele padre chamado Rudin foi espalhar a religião católica por lá. Pelo menos ali até chegar outra rapaziada e deturpar toda a crença católica colocando os insetos no meio. Só que, mano, esse cara, diferente do que eu pensei, né, não deram cabo dele. Na real, fizeram o que a gente já tava conversando, né? Usaram ele como um bode expiatório ali, fazendo ele conseguir mais seguidores pra seita, além de também ele ser responsável por ajudar as pessoas a fazerem a mutação. My son, I can't believe it. Finally, you've transformed into one of us. You've been granted the grace of our Savior. Como nessa gravação que foi encontrada do próprio em uma das tumbas daquelas igrejas, acompanhando a transformação de um cara chamado John, que de pouco a pouco ali foi se tornando literalmente um monstro. Mas quem dera que a treta com esse padre ficasse só por aí, porque o vídeo quando corta leva a gente para quase 50 anos depois, 95, e aqui a gente vai acompanhar o resultado de uma investigação da FBI numa fazenda que tinha ligação com o Rudin, né? Pois é, o cara provavelmente nem deve estar vivo mais e tá dando todo esse trabalho ainda, porque parece que lá atrás, nos anos 50, ele fez algum tipo de acordo com o cara para que ele pudesse usar a fazenda desse mano. Não fica muito claro se o fazendeiro fazia parte da seita ou se ele sabia da ligação do Rudin com a seita, mas eles fecham um acordo ali e a fazenda meio que fica a dispor da seita, né? Então é lógico que nessa investigação de 95, apesar da fazenda estar nos conformes aparentemente, tirando uma coisa ou outra ali estranha, coisa boa daqui não ia sair nem ferrando, porque explorando bem a única construção que tinha na fazenda, foi encontrado um porão que escondia um outro porão, e nesse segundo porão tinha uma ligação a nada mais nada menos que uma verdadeira rede de túneis, onde muitos deles eram ligados ao esgoto e também algumas passagens secretas naquelas igrejas que foram feitas nos anos 50. Então os caras realmente pensaram em tudo nos mínimos detalhes. E mano, isso aqui realmente é uma coisa bem impressionante, né? Impressionou todo mundo, porque trabalho de engenharia feito nesses túneis aí é coisa de doido. E também a própria extensão deles é uma coisa que preocupa o governo, porque esses túneis são tão extensos a tal ponto de chegar a outros estados. Pois é, suspeito. O governo então, para resolver esse problema, usou da mesma estratégia que eles usariam anos depois nos esgotos, que é soterrar todo lugar. Tacaram concreto em tudo sem dó, ou quase tudo pelo menos. Deram cabo aí também das criaturas, porque como a gente sabe, esses bichos aí se reproduzem bem rápido, e toda essa treta acaba por aí, ou pelo menos deveria, porque o que parecia ser o fim, né, grosso modo, de toda a seita, porque eles conquistaram muita coisa,
coisa e no fim acabaram perdendo tudo, acaba sendo mostrado que não, eles não desistiram ainda. O vídeo leva a gente para uma vila remota lá na Mongólia em 2003, aqui é o momento mais recente da história, e uma reportagem de um jornal que cobriu simplesmente a notícia mais vista do país naquele momento, que foi a denúncia em massa da população da cidade sobre criaturas estranhas que começaram a aparecer lá do nada, uma galera estrangeira que começou a fazer rituais lá também, construir templos, subiram até uma igreja lá. Enfim, esse filme a gente já viu e isso só quer dizer uma coisa: a seita ainda tá firme e forte. E assim termina essa segunda temporada, mesmo respondendo algumas coisas, falando um pouco mais da história da seita. O principal ainda ficou um mistério, né, que é de onde surgiu essas criaturas, se é realmente uma parada mística, se é ciência, o que é. Que até agora a gente viu um pouco dos dois, né, mas sei lá, independente, não deixa de ser uma parada bem esquisita, né. Os mano católico pregando essas paradas, doutrinando as pessoas, o pessoal querendo virar essas coisas, mano, é um negócio que não entra muito na minha cabeça. Mas pelo menos aqui a história se manteve boa, se manteve interessante na minha opinião. Eles voltam bastante no tempo, né, pra mostrar que as coisas não começaram em 97, lá no esgoto, na verdade já tá desde os anos 50, esse pessoal aí fazendo essa bagunça. Depois eles levam a gente lá pra depois dos anos 2000 pra mostrar que o negócio ainda continua. Então assim, mano, essa história aqui vai longe, porque tem mais 2 temporadas pra assistir. Eu achava que ia até a 3, mas vai na real até a 4, então pode ser que expliquem ainda mais sobre essa seita, a real origem das criaturas, né, o, sei lá, o fim delas. Quem sabe aí não consegue dar um fim nesse pessoal. Tem bastante coisa que dá pra contar ainda, mas eu sinceramente, né, eu tô suave já, mano, por enquanto pelo menos. Eu vou fazer outros vídeos, trazer outros temas, por enquanto eu vou ficar só nessas 2 aí mesmo, e futuramente, né, daqui a um tempinho, talvez eu volte a trazer o resto dessa história, né, se vocês apoiarem também, como vocês pediram bastante essa parte 2, quem sabe. Mas e aí, o que você faria se fosse você aí nesse mundo, mano, cheio de inseto mutante? Compraria um Baygon tamanho família? Ai, é maluquice demais isso aqui, velho. Mas obrigado a todos os membros aqui do canal pelo apoio, e até o próximo vídeo.